Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, hoje, por coincidência, para a gente que tem fé, não é coincidência, é confirmação. O pastor André falou ali sobre o Salmo 19 e é justamente nele que nós iremos meditar esta noite. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 19. Salmo de número 19, nós iremos ler os versos de número 1 até o número 10. Salmo de número 19, nós iremos ler os versos de número 1 ao verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, o livro de Salmos, ele é composto por cânticos, por orações e por lamentos do povo de Israel, escrito por vários autores diferentes, compreendendo ali o período dos dias de Davi até o período do pós-cativeiro babilônico. E aqui, no Salmo de número 19, Davi, de forma poética, o que era uma linguagem comum aos hebreus, eles se achegarem a Deus nos seus lamentos, de forma poética, ele nos traz algumas respostas para perguntas como Deus se revelou ao povo da antiga aliança e como ele ainda se revela ao seu povo nos dias de hoje. E a outra pergunta é: qual foi o método ou o meio pelo qual ele se comunicou ao povo do concerto e ainda se comunica com os seus escolhidos nos dias de hoje? E nos versos de 1 ao 6, aqui no Salmo 19, Davi diz que um dos meios ao qual Deus ele se revelou ao seu povo foi através da sua criação, ou seja, por meio das coisas que foram criadas. Ainda sobre a criação de Deus, o teólogo Charles Spurgeon, no seu comentário de Salmo, ele diz o seguinte: os astros, as órbitas, o sol e a lua, os céus, eles são os maiores missionários que Deus usa para proclamar a sua palavra. E essa revelação, ela tem por objetivo, essa revelação da criação, é tornar Deus, a grandiosidade de Deus, notória e revelada a toda a criatura. E a segunda maneira pelo qual Deus se revelou ao seu povo e ainda se revela para nós nos dias de hoje, é através da sua palavra. Aqui para Davi, a Torá, a lei, as instruções de Deus. E esta revelação, a palavra, ela tem por alcance as pessoas que já foram chamadas e escolhidas como nós, que temos a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática de vida. Mas o interessante aqui é que no Salmo de número 19, Davi ele não somente revela o Deus Criador, ele também vai nos revelar o Deus que controla todas as coisas. Então Deus, além de criar, ele também controla
todas as coisas. Então nós encontraremos aqui Deus, ele exercendo o pleno domínio sobre as coisas que por ele mesmo fora criada, como nós iremos perceber aqui nos versos de 2 ao 6. E para enfatizar essa soberania de Deus na criação, o salmista Davi, ele usa as idas e vindas do dia e da noite e a trajetória do sol para enfatizar a forma harmoniosa com que ambos se apresentam à criatura, a nós no caso, para enfatizar a soberania de Deus, não somente na criação, mas também no controle de todas as coisas que por ele mesmo fora criada. Certa feita, eu assisti essa entrevista, não sei se os irmãos assistiram. Dr. Enéas, ele foi mais conhecido por ser um político engraçado, mas ele foi um grande cientista, foi um físico, foi um cardiologista. Dr. Enéas, ele lecionou em grandes faculdades aqui no Brasil e fora do Brasil. Ele participou de um programa ali na década de 90, e esse programa ele tinha como público-alvo ali uns jovens liberais, né? Década de 90 ali já estava começando esse período desculpa a palavra, da libertinagem. E esses jovens, um dos jovens perguntou ao Dr. Enéas, fez a seguinte pergunta: Dr. Enéas, o senhor é ateu? E o Dr. Enéas respondeu ao jovem, abre aspas, não. Me parece muito bonito esse discurso do ateísmo de não acreditar em Deus. Eu acredito em Deus sem dúvida alguma. Não é possível um universo tão lindo, tão complexo e tão harmonioso não ter um ser criador. Só não me pergunte quem é Deus, isso eu não sei dizer porque eu não sou teólogo. Pergunte a um teólogo que ele irá lhe responder. Certa feita também, Kant, filósofo alemão, com as suas inquietações de crer ou não crer, ele disse duas coisas. Há duas coisas que me encantam na terra. É as estrelas que estão acima de mim e a lei moral que há dentro de mim. Mas o profeta Isaías, lá no capítulo 42, no verso de número 5, ele tinha resposta tanto para Enéas quanto para Kant. Lá o profeta clama dizendo, assim diz o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, e os estendeu e espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, o espírito aos que nelas andam, ao que nela andam. Em Hebreus capítulo 2, verso de número 10, diz assim, o Deus que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Então aqui nós temos que o nosso Deus, além de ser o supremo criador de todas as coisas, ele controla todas as coisas que por ele mesmo fora criada de modo sublime, único e inigualável. Esse é o Deus que nós cremos, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. É o Deus que disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. É o Deus que disse ao mar, cala-te, aquieta, silencie-te. É o Deus que disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora, e reviveu aquele que estava morto. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus que nós servimos. E esse mesmo Deus, meus irmãos, de poder e glória, que revelou-se de modo sublime através da sua criação, do mesmo modo, ele se revelou através da sua palavra, da lei, a Torá aqui para Davi. Dito tudo isso, então, Davi agora, ele tira a sua adoração, a criação, e volta o seu coração agora para a lei, para a palavra de Deus, como nos diz o verso de número 7. E o primeiro apontamento que Davi nos traz acerca da lei, das instruções de Deus, é nos revelar que ela é perfeita, como nos diz o verso de número 7, ou seja, na palavra de Deus não haverá imperfeições, na palavra de Deus não haverá variações, na palavra de Deus não haverá corrupção, na palavra de Deus não haverá infidelidade, impurezas, como nós observamos na maioria das leis instituídas por homens. Na deles há, mas na de Deus nós não encontraremos isso. A palavra de Deus é santa, ela é perfeita. E ainda, sobre a lei de Deus, Jonathan Edwards, ele escreve o seguinte, que revelação da mente divina, completa e abundante temos nas Escrituras. Quão clara é em nos instruir sobre como nos comportar, quão frequentemente são os seus preceitos repetidos, quão explicitamente são revelados de várias maneiras, a fim de que pudéssemos entendê-la.
completamente. E como nos diz aqui Jonathan Edwards, ela é perfeita. E sendo ela perfeita, ela vai trazer para nós algumas graças que Deus, Ele nos concede através da sua palavra. E a primeira graça que a palavra de Deus vai nos trazer, os benefícios que a palavra de Deus nos traz, Davi nos diz no verso 7 que ela restaura a alma. Aleluias. Eu já provei muitas das vezes dessa espiritualidade de Davi aqui. Muitas das vezes eu já me cheguei às Escrituras de modo triste, de modo angustiado, de modo abatido, de modo com amargura, sem forças e sem esperança. Mas todas as vezes que eu terminava o meu devocional, ou a minha oração, ou a minha leitura da palavra, e eu a fechava, o meu coração se alegrava. O meu coração, ele se regozijava no Senhor, porque eu sabia que a palavra de Deus, ela iria falar o meu coração, e eu me alegrava de maneira inexplicável, uma coisa inexplicável. E eu me achegava abatido, como eu disse, mas ao fechá-la, eu saía cheio de esperanças, com a alma regozijada no Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz também, lá no capítulo 10 do livro de Esdras, a palavra vai dizer que quando Esdras ele recitou o livro da lei ao povo, o povo ali de Israel, eles choravam, eles pranteavam, né, com as suas almas lavadas aos pés do Senhor, com a esperança de dias melhores. Então esse, meus irmãos, é um dos benefícios que a palavra de Deus nos traz mediante a graça de Deus. Ela nos lava a alma, ela nos restaura. Eu tive uma experiência muito grande no meu trabalho. A gente já estava no final do expediente e havia o último cliente, né? A loja são 3 andares, e tinha uma pessoa, um cliente, e aí eu fui descer até lá para ver se ele queria ajuda, porque nós já estávamos fechando a loja. E aí eu estava conversando com uma funcionária lá, e a gente falando do amor de Deus, eu conversando com ela, né? Ela se converteu agora há pouco tempo. Falei, e aí, Soninha, tá firme na igreja? Tô, gente. Aí esse irmão que estava lá, esse cliente que estava lá aguardando, estava escolhendo algumas coisas, aí eu falei para ele, o senhor quer alguma ajuda? Ele falou, não, só estou escolhendo alguma coisa aqui, mas pode continuar falando de Deus. Aí eu falei, nossa. Aí eu comecei a puxar a conversa com ele, e ele começou a contar um pouquinho do testemunho dele. Já estava no final do expediente, né? Então já tinha liberdade para falar de Deus. E aí eu conversando com ele, ele contou uma história muito interessante. Ele falou que ele era ateu, e ele frequentava uma banda de rock, e aquelas bandas de rock que o pessoal vai lá no cemitério, faz sacrifício, né? Ele era terrível. E ele contou que certa feita ele morava com o sobrinho dele no apartamento ali na Teodoro Sampaio, e ele contou que o sobrinho dele deu uma Bíblia para ele de presente, né? Aí ele falou, eu não quero essa Bíblia aí, para que eu vou querer isso? Aí ele falou, contando a história, ele falou, não, tio, pega essa Bíblia, quando o senhor tiver um tempinho, o senhor lê. Aí ele falou, tá bom. E os dias foram se passando, ele falou que no dia seguinte ele viu o sobrinho dele orando por ele, falando, Senhor, alcança o meu tio, né? Tem de misericórdia. Tinha problemas com álcool, com drogas e uma série de fatos. E ele falou que certa feita ele encontrou a Bíblia dele lá em Santos e falou, vou ler essa palavra aí. Vou ver que essa é a palavra de Deus mesmo. E ele foi lendo, ele foi contando para mim, ele foi lendo. E aí ele foi falando que ele já não tinha mais vontade de beber. Ele falou que já lendo a palavra, ele não tinha mais vontade de se prostituir. Ele falou que lendo a palavra, ele não sentia mais ódio, ele não sentia mais amargura. Então a palavra de Deus, ele foi lendo e foi tomando gosto, até que ele abriu lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou que a partir do momento, quando ele leu esse versículo, a vida dele nunca mais foi a mesma. E hoje ele é um homem restaurado, né, para a glória de Deus. Ele falou, sirva a Deus, numa igreja, agora os irmãos perdoem, eu não lembro o nome da denominação, mas ele falou, me libertei do álcool, do ódio, da raiva. E ele contando assim, chorando para mim, e aí eu falei, vou trazer esse testemunho. Isso é a palavra de Deus, meus irmãos. Ela finca na nossa alma e traz alegria para a gente, traz um refrigério, como o próprio salmista aqui falou. Ela nos restaura a alma, isso dinheiro nenhum compra. Domingo retrasado, o irmão Paulo pregou aqui sobre o conceito de família também. Foi uma bênção, pessoas saindo daqui chorando, né? Pessoas saindo daqui regozijando. Eu também
uma esperança de dias melhores para a nossa família. O que nós estamos fazendo na nossa casa, né? Então, a palavra de Deus, ela penetra a nossa alma e ela nos restaura. É uma coisa impressionante o poder da palavra de Deus. E essa reconstrução da alma, meus irmãos, somente a palavra do Senhor, ela pode lhe dar. Nenhuma lei, nenhum tipo de instruções, que seja os homens que nos atribuem, são capazes de restaurar a alma. Nenhuma lei é. Somente a de Deus. Segundo benefício que a palavra de Deus ela nos traz, só um minutinho, irmãos. O salmista Davi vai nos dizer no verso de número 8, que a palavra do Senhor, ela alegra os nossos corações. Vivemos, meus irmãos, numa sociedade onde há uma busca incessante pela felicidade, sejam em posses pessoais, sejam em livros de autoajuda, sejam em status, seja no poder, seja no poderio financeiro, seja através da vaidade. A humanidade ela corre desesperadamente atrás da tão sonhada felicidade. Só que Davi aqui, ele nos revela, irmãos, que os livros de autoajuda, eles não são capazes de alegrar o coração. Davi também nos diz que a fama, o poder aquisitivo, os luxos, a boa casa, o bom carro também não trarão alegria para o nosso coração. Os diplomas, a intelectualidade, a eloquência, também do mesmo modo não trarão alegria para o nosso coração. Davi nos diz que o que irá alegrar o nosso coração é o meditar, é o ser instruído, é o ouvir a palavra de Deus, é se entregar, é deleitar incessantemente na palavra do Senhor. Isso sim é alegria, e só ela, a palavra do Senhor, ela tem o poder para restaurar uma alma e alegrar verdadeiramente um coração. Só a palavra de Deus, meus irmãos. Um homem que buscar a alegria fora dos preceitos de Deus, ele se encontrará eternamente com uma falsa sensação de alegria, acompanhada de uma alma corroída e arruinada diante do Senhor. Aleluias. E o terceiro benefício que a palavra de Deus nos traz, o salmista vai nos dizer, no verso de número 8, através do Espírito Santo, que o terceiro bem que a palavra de Deus nos traz, a lei, né, para Davi, é iluminar os nossos olhos, nos dar entendimento, né, para tomarmos uma direção. E Calvino aqui diz que uma das primícias desta graça, de iluminar o coração através da lei, é justamente para discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, à luz das trevas. Ou seja, o intuito da instrução de Deus é nos conduzir a decisões corretas, sempre baseadas na vontade do Senhor. Interessante que eu estava meditando nesse texto, e do mesmo modo eu fiquei me perguntando, quantas das vezes nós já nos deparamos com decisões extremamente difíceis para tomar? Né? Quantas das vezes, meus irmãos, nessa caminhada? Quantas das vezes nós já adentramos aqui também a igreja, cheio de dúvidas e de questionamentos, não acerca da fé, mas dúvidas que a própria vida nos traz. Quantas das vezes nós entramos aqui pensando, será que eu concedo perdão para essa pessoa? Será que eu preciso melhorar para ser o melhor cristão? Onde será que eu preciso melhorar para ser o melhor esposo, ou o melhor pai, ou o melhor filho? Será que devo continuar orando por aquela pessoa? Ou seja, muitos questionamentos, eles surgem em nossas vidas. Aí eu faço a pergunta, e aonde nós estamos buscando respostas para esses questionamentos que nós temos? Aonde que nós estamos indo? A quem nós estamos recorrendo para trazer respostas, para nos ajudar nessa inquietação? Na nossa própria lei moral, na carne, ou nas instruções de Deus mediante o Espírito Santo? Aonde nós estamos buscando? E o salmista vai nos dizer que... Deixa eu perder aqui, só um minutinho, irmãos. O salmista vai nos dizer que, lá no Salmo de número 1, que bem-aventurado é aquele que anda não segundo os seus próprios preceitos, mas feliz é aquele que tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite.
Este, se assim o fizer, a Bíblia diz que será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E o salmista finaliza dizendo que tudo quanto fizer, este que andar segundo o conselho de Deus, prosperará, inclusive nas decisões a serem tomadas. Eu, meus irmãos, já me cheguei diversas vezes, mediante a Bíblia ou até aqui na igreja, porque a palavra ela sai do altar também. A gente não está falando só da palavra escrita, mas da palavra que é proferida aqui. Ansiando por respostas e decisões que precisariam ser tomadas na minha vida. Muitas das vezes, e foram muitas, incontáveis vezes. Porém, incontáveis vezes foram também os momentos que a palavra do Senhor, ela falou ao meu coração. E respondeu-me concebendo luz para minhas decisões. Concluindo, meus irmãos, Deus, Ele nunca te deixará sem resposta para as suas inquietações. Se você quer resposta para ser um bom marido, aqui na palavra de Deus você encontrará. Se você quer respostas para ser uma boa mãe, se você quer respostas para ser um bom pai, um bom filho, aqui na palavra de Deus você também encontrará. Se você quer respostas para agradar a Deus, do mesmo modo, aqui você encontrará. Se você quer instruções para ser um imitador de Cristo, aqui também você terá. Se você quer respostas para aprender a amar, perdoar ao seu irmão, aqui também você encontrará. Amados irmãos, como disse, Deus nunca Ele nos deixará sem resposta, seja lá qual for as nossas inquietações diante dEle, seja na vida eclesiástica, na vida financeira, no trabalho, na família. Deus tem resposta para tudo na sua palavra. E certamente Ele te guiará aos caminhos retos e justos diante do Senhor. Mas há uma condição aqui. Entretanto, se nós quisermos essa restauração, que nós falamos para a alma, se nós quisermos essa alegria para os nossos corações, se nós quisermos que a palavra ela seja luz para os nossos caminhos, e os demais favores que a partir do verso 7 ali você vai encontrar, não estou tratando de todos aqui, nós precisaremos desejar a lei, desejar a palavra e torná-la prioridade em nossas vidas. Davi diz no verso de número 10 que ele desejava a lei, as instruções mais do que o ouro, sim, do que muito ouro, ou seja, muito até que o ouro fino. O que Davi está querendo dizer aqui, meus irmãos, eu quero simplificar para você através de uma simples analogia, é o seguinte: de um lado, Davi aqui ele está colocando as suas riquezas, os seus luxos, os seus ouros, os seus servos, o conforto do seu palácio, o seu status, o seu poder, e do outro lado, Davi está colocando a lei do Senhor. Mas Davi diz que ele não prefere isso aqui, as riquezas, o luxo, o status, a glória, a honra. Davi diz que ele almeja mais a lei de Deus. Então, a riqueza para Davi, a representatividade do ouro para Davi, ela era uma coisa secular, não estava no primeiro plano na vida de Davi. E sabe por que Davi ele desejava mais a lei do que o ouro? Porque o ouro, ele não tem poder para restaurar uma alma. O ouro, meus irmãos, por mais valioso que ele seja, ele não tem poder para curar um coração entristecido. O ouro, por mais que ele seja valioso, ele não tem poder para perdoar pecados. Por mais que ele tenha sua valia, ele também não tem o poder para nos santificar. E o ouro, também ele não tem poder para iluminar o caminho de ninguém. E esses atributos, só a palavra do Senhor, ela pode nos trazer. Nada, dinheiro nenhum comprará aquilo que nós falamos aqui agora. Restauração da alma, a alegria para o coração, a iluminação para os nossos caminhos, nada comprará. Só o Senhor é capaz de fazer essas coisas. Eu trouxe um exemplo também, certa feita, e eu não quero aqui, tá, irmãos, usar o exemplo da pessoa como conduta para ninguém. O Eduardo Costa, um cantor muito famoso, sertanejo, e
Ele foi questionado uma vez por um apresentador, e ele fez a seguinte pergunta para ele: você se sente feliz com toda a sua fama, status, luxo e dinheiro que você possui? E ele disse, abre aspas, eu achava que o dia que eu tivesse uma condição financeira melhor, eu seria muito feliz. Eu consegui e hoje posso dizer que não é isso. Você luta a vida inteira para construir certas coisas e depois você descobre que é tão pobre que a única coisa que você tem é dinheiro. Aí o apresentador perguntou para ele novamente, então o que você precisa para ser verdadeiramente uma pessoa feliz? E ele respondeu, de Deus. Deus é a nossa maior riqueza, meus irmãos. É Ele que nos completa, é Ele que irá nos preencher o vazio de tudo que nós necessitamos. Não estou aqui pregando contra a prosperidade, não é isso. Mas o que a gente esteja colocando em prioridade. O que é a prioridade em nossas vidas? Né? Aquilo que Deus nos dá, é a mão de Deus ou a sua face? Essa é a pergunta e a reflexão que eu quero deixar para os irmãos, amém? Meus irmãos, as coisas que o mundo ele corre loucamente atrás, como dito anteriormente, como a restauração para a alma, a luz para os caminhos, a alegria para o coração, você tem aí hoje à noite na palma da sua mão a palavra de Deus. Só que para sermos abençoados por essas bênçãos, nós precisaremos, assim como Davi, desejá-la acima de todas as coisas. E Deus, meus queridos, esse mesmo Deus que criou todas as coisas e as controla, como nós aprendemos, revelou e ainda se revela do mesmo modo através da sua palavra. E assim deseja constantemente falar aos nossos corações. Mas para isso, nós precisamos ansiá-la, desejá-la, querer a palavra de Deus sobre todas as coisas. Deus, meus irmãos, Ele tem cura para as nossas almas. Deus, Ele tem cura, Ele tem alegria para os nossos corações. E Deus também, amorosamente, Ele deseja nos guiar na sua justiça e no seu amor. E eu gostaria de concluir aqui essa breve reflexão, trazer uma conclusão para a igreja e que sirva de reflexão para nós, para que nós possamos assim meditar e no decorrer dessa semana nós possamos meditar, né, esmiuçar, mastigar aquilo que Deus falou hoje aos nossos corações. E eu gostaria de concluir essa mensagem, essa noite, traçando um paralelo da ministração com a fala de Jesus, lá em Mateus 4, no verso de número 4, quando o diabo ali tentando Jesus, ele ofereceu todos os reinos do mundo e a glória. E nessa ocasião, em meio a essa tentação, Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, que Deus, Ele nos abençoe, que Ele possa fazer com que essa palavra, ela seja fincada nos nossos corações e que nós possamos mastigá-la, ingeri-la e colocar a palavra de Deus como prioridade em nossas vidas. Amém?